O céu escuro era cortado por explosões, e o som ensurdecedor de tiros e gritos ecoava pelo campo de batalha. Soldados corriam em meio à lama e ao caos, enquanto cavalos relinchavam de medo ao serem levados para mais um confronto mortal. No meio desse cenário de horror, uma história diferente estava prestes a nascer. Era a história de um jovem soldado e um cavalo indomável, unidos pelo destino, em uma amizade que transcenderia o próprio significado da guerra. A tela escurece e a narração continua. Em meio ao fogo cruzado, quando a esperança parecia um luxo inalcançável, algo inesperado aconteceu. Esta não é apenas uma história sobre batalhas ou heróis de guerra. É a história de dois seres que, contra todas as probabilidades, encontraram no outro uma razão para seguir em frente. As imagens se tornam nítidas novamente, mostrando um jovem soldado limpando seu rifle, olhando ao longe para um cavalo negro e imponente que se debatia contra os cabrestos. Esse era o primeiro encontro entre Lucas e Tempestade, o cavalo que mudaria sua vida para sempre. Lucas era apenas um garoto quando ouvia as histórias de seu avô sobre bravura e coragem nos tempos de guerra. Criado em uma fazenda, sempre teve afinidade com cavalos, passando tardes inteiras cavalgando pelos campos verdes de sua infância. Mas o destino tinha outros planos para ele. Quando a guerra estourou, Lucas se viu obrigado a deixar sua terra natal e sua família para servir no exército. Ele não era um soldado qualquer. Sua especialidade era lidar com os cavalos de batalha, garantindo que estivessem prontos para os confrontos. No entanto, o que ele não sabia era que sua habilidade com os animais o levaria a uma conexão que transcenderia o campo de guerra. Seu primeiro dia no batalhão foi marcado por tensão e incerteza. Ele observava os cavalos sendo treinados, mas um em especial chamava sua atenção. Um garanhão negro rebelde e de espírito indomável. Chamavam-no de Tempestade. Muitos tentaram domá-lo, mas sem sucesso. Para Lucas, aquele cavalo não era um simples animal. Ele sentia que, de alguma forma, seus destinos estavam entrelaçados. E agora, o que acontecerá com Lucas e Tempestade? Será que essa conexão inesperada resistirá ao caos da guerra? Será que essa amizade será capaz de superar os desafios mais extremos do campo de batalha? Se você já está envolvido nessa história emocionante, então não saia sem deixar o seu like. Isso nos ajuda a trazer mais histórias incríveis como essa. E, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa jornada épica. Comenta aqui embaixo. Você acredita que os animais podem sentir quando encontramos um verdadeiro amigo neles? Queremos saber a sua opinião. Agora prepare-se, porque a verdadeira batalha está apenas começando. A guerra não esperava por ninguém. A convocação chegou de forma fria e impessoal. Lucas teve pouco tempo para se despedir de sua família antes de partir para o campo de batalha. Seu coração pesava ao deixar para trás a fazenda, seu lar e a tranquilidade que conhecia. O treinamento militar foi intenso. Os dias eram longos, marcados por marchas exaustivas e instruções rígidas. Mas a parte que mais o intrigava era o treinamento com os cavalos de guerra. Eles não eram apenas animais, eram armas vivas treinadas para resistir a explosões, tiros e cargas violentas. Lucas logo se destacou entre os soldados por sua habilidade natural em lidar com os cavalos, e foi designado para cuidar de um dos mais desafiadores. Tempestade. Enquanto os outros soldados o viam como um animal problemático, Lucas enxergava algo diferente. Via medo, um espírito ferido pela brutalidade da guerra. Assim, em meio ao caos dos treinamentos, começou a se aproximar daquele cavalo selvagem. O trem militar parou com um solavanco, e os soldados desceram, sentindo o peso do momento. O cheiro de pólvora misturado com terra molhada dominava o ar. Explosões ressoavam à distância, e Lucas percebeu que a guerra era muito mais brutal do que imaginava. Tempestade relinchava inquieto, percebendo a tensão ao redor. Ele não era o único nervoso. Lucas olhava para os lados, tentando entender onde havia se metido. Os oficiais gritavam ordens, e os soldados corriam para suas posições. O jovem soldado recebeu seu primeiro comando.
garantir que os cavalos estivessem prontos para a ofensiva da manhã seguinte. Ele passou a noite ao lado de Tempestade, sentindo que, de alguma forma, precisavam um do outro para sobreviver àquilo tudo. O vínculo entre homem e animal começava a se fortalecer, mesmo que ambos ainda não soubessem a importância que teriam um para o outro. Tempestade já havia sido designado para vários soldados antes de Lucas, mas nenhum conseguira montá-lo sem ser derrubado. Ele era forte e resistente, mas profundamente traumatizado. Desde que havia sido trazido para o exército, nunca confiara nos humanos, e não seria diferente agora. Os soldados riam de Lucas, dizendo que era perda de tempo tentar domar aquele cavalo, mas ele não desistiu. Passou dias observando-o, estudando cada movimento, cada reação. Sabia que, se quisesse conquistar sua confiança, precisaria ir além dos métodos tradicionais de domação. Naquela noite, Lucas levou um pedaço de pão seco e ficou ao lado de Tempestade, apenas esperando, sem forçar nada. Aos poucos, o cavalo começou a se acalmar. Quando finalmente se aproximou o suficiente para aceitar o pão, Lucas percebeu que havia dado o primeiro passo para criar um laço verdadeiro. No dia seguinte, Lucas tentou montar Tempestade novamente. O cavalo ainda resistia, mas algo havia mudado. Ele já não o via como uma ameaça. Durante o treinamento, Lucas conversava com ele, contando histórias de sua infância na fazenda. Era como se Tempestade compreendesse cada palavra. A conexão crescia a cada dia, e em pouco tempo, ele já não se recusava a ser montado pelo jovem soldado. Os outros soldados observavam incrédulos. O cavalo que ninguém conseguia domar agora obedecia a Lucas. Mais do que isso, confiava nele. Era uma relação construída com paciência, respeito e compreensão. A guerra se aproximava, e Lucas sabia que logo precisaria colocar aquela amizade à prova. Mas no fundo, ele já sentia que Tempestade não era apenas um cavalo de guerra. Ele era seu amigo, seu companheiro, e juntos enfrentariam o inferno da batalha. Os dias no campo de batalha passavam como borrões. Entre as explosões e o cansaço extremo, Lucas e Tempestade continuavam seu treinamento. Enquanto os outros cavalos eram forçados a seguir ordens, Tempestade respondia apenas a Lucas. Ele não precisava de rédeas apertadas ou gritos. Um simples toque ou olhar já era suficiente para entender o que seu cavaleiro queria. Lucas praticava saltos e manobras com Tempestade, tornando-se cada vez mais ágil. Aprendiam a se movimentar em meio ao perigo, a confiar cegamente um no outro. O jovem soldado sabia que, quando a guerra realmente começasse, não haveria espaço para hesitação. A amizade entre homem e cavalo crescia a cada dia. À noite, Lucas conversava com Tempestade, compartilhando seus medos e sonhos. O cavalo escutava atentamente, como se compreendesse cada palavra. Mas a guerra não esperaria por eles. Logo chegaria a hora da batalha, e essa ligação seria a única coisa entre a vida e a morte. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo som de trombetas. A ofensiva havia começado. Os soldados se preparavam para o ataque, ajustando suas armas e selas. Lucas montou Tempestade, sentindo o coração martelar no peito. A carga começou. Cavalos e homens avançavam, enquanto tiros cortavam o ar e explosões erguiam poeira e sangue. Tempestade corria como se fosse parte do vento, desviando de obstáculos e protegendo Lucas. No meio do caos, o jovem soldado percebeu uma emboscada inimiga. Em um instinto quase sobrenatural, Tempestade desviou no último segundo, salvando a vida de Lucas. Os outros cavalos não tiveram a mesma sorte. Lucas entendeu ali que seu amigo não era apenas um cavalo de guerra. Era seu anjo da guarda. Após a batalha, Lucas ficou sentado ao lado de Tempestade, alisando sua crina e sussurrando palavras de gratidão. Ele percebia agora que Tempestade não era só um animal treinado. Ele sentia medo, dor, cansaço, mas acima de tudo, sentia lealdade. Nos dias seguintes, os dois se tornaram uma dupla inseparável. Enquanto os outros soldados viam seus cavalos apenas como ferramentas, Lucas enxergava a Tempestade como um verdadeiro companheiro. Era uma conexão silenciosa, uma comunicação que não precisava de palavras. Mas o pior ainda estava por vir. A guerra não mostrava misericórdia, e logo Lucas e Tempestade seriam testados como nunca antes. O dia amanheceu cinza,
e a tensão era palpável. Os oficiais anunciaram uma nova missão, uma investida arriscada para atravessar um campo minado. Poucos retornariam vivos. Lucas montou Tempestade, sentindo a respiração do cavalo ofegante. Ele também sabia do perigo. O som dos tiros começou e o batalhão avançou. Explosões lançavam corpos pelo ar e gritos de dor ecoavam por toda parte. De repente, uma explosão próxima fez Tempestade tropeçar. Lucas tentou segurá-lo, mas foi jogado ao chão. Antes que pudesse reagir, viu soldados inimigos cercando-os. O coração do jovem soldado parou. Seria o fim. Foi então que aconteceu algo inacreditável. Tempestade, mesmo ferido, levantou-se e atacou os soldados inimigos com força e determinação. Ele chutava, mordia e derrubava quem tentasse se aproximar de Lucas. A coragem do cavalo foi suficiente para que reforços chegassem e salvassem os dois. Mas Tempestade havia sido gravemente ferido. Lucas caiu de joelhos ao lado do cavalo, pressionando suas mãos contra o ferimento. Tempestade respirava com dificuldade, seus olhos, antes vibrantes, agora opacos de dor. Os oficiais gritavam para que Lucas o abandonasse. A guerra não esperava por ninguém, mas ele se recusou. Ele sabia que sem Tempestade não teria chegado tão longe. Não permitiria que seu melhor amigo morresse sozinho naquele campo de batalha. Ele precisava fazer algo. Lucas, contra todas as ordens, ergueu Tempestade e tentou colocá-lo de pé. O cavalo relinchava de dor, mas o jovem soldado não desistiu. Com esforço, conseguiu montá-lo e começou a fugir pelo campo de batalha. Balas passavam rente aos dois. Cada passo era uma luta, mas Lucas guiava a Tempestade com todo o seu coração. Após minutos que pareceram horas, finalmente encontraram um ponto seguro. Médicos correram para ajudar o cavalo. Lucas, exausto, caiu ao lado dele, segurando suas rédeas. Os dias seguintes foram angustiantes. Os médicos fizeram o possível, mas diziam que as chances de Tempestade sobreviver eram mínimas. Lucas se recusava a aceitar isso. Ficava ao lado dele todas as noites, acariciando sua testa e sussurrando palavras de encorajamento. Ele sabia que seu amigo era um guerreiro. Então, uma manhã, algo incrível aconteceu. Tempestade se levantou, fraco, mas vivo. Lucas não conteve as lágrimas. Seu amigo havia vencido mais uma batalha. A recuperação foi lenta, mas Tempestade melhorava a cada dia. Lucas, ao vê-lo galopar novamente, percebeu que algo dentro dele também havia mudado. A guerra tirava vidas, destruía sonhos, mas a amizade entre os dois mostrava que ainda havia algo puro naquele inferno. Quando a notícia de que a guerra estava acabando chegou, Lucas achou que finalmente poderia levar Tempestade para casa. Mas o exército tinha outros planos. O pesadelo parecia ter terminado. O exército se reorganizava para enviar os soldados de volta para casa. Mas Lucas foi informado de algo terrível. Os cavalos de guerra seriam vendidos ou sacrificados. Tempestade, o cavalo que o salvara incontáveis vezes, não seria poupado. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele não podia permitir que isso acontecesse. Lucas implorou ao comandante que o deixasse levar Tempestade, mas a resposta foi um firme não. Ele não desistiu. Conversou com oficiais, tentou comprar o cavalo, mas todas as tentativas foram frustradas. No último momento, quando parecia que não havia mais esperança, algo inesperado aconteceu. Um grupo de soldados que presenciou a história de Lucas e Tempestade intercedeu por ele. O comandante, relutante, finalmente cedeu. Lucas chorou ao abraçar seu amigo. Contra todas as probabilidades, eles voltariam para casa juntos. A fazenda que Lucas deixara anos atrás agora era seu lar novamente. Tempestade, antes um cavalo de guerra, galopava livre pelos campos. Os dois haviam enfrentado a morte juntos. Agora compartilhavam a vida. Lucas olhou para a Tempestade ao pôr do sol e sorriu. Na guerra, encontramos o pior da humanidade, mas às vezes encontramos algo ainda mais poderoso: amizade, lealdade e um amor inquebrável. A guerra pode tirar muitas coisas de um homem: sua paz, seus sonhos e, às vezes, até sua própria identidade. Mas para Lucas, em meio ao caos e à destruição, a guerra também lhe deu algo que ele jamais esperava:
Uma amizade inquebrável. Tempestade não era apenas um cavalo. Ele era um irmão de batalha, um guardião silencioso, um símbolo de coragem e lealdade em um mundo onde tudo parecia desmoronar. Juntos enfrentaram o medo, desafiaram a morte e provaram que, mesmo nas situações mais sombrias, a verdadeira conexão entre duas almas pode iluminar o caminho. Quando Lucas cavalgou de volta para casa, ao lado de Tempestade, não foi apenas uma volta triunfante. Foi um testemunho vivo de que o amor e a amizade podem superar qualquer guerra. O jovem soldado que partiu cheio de incertezas retornava agora como um homem transformado, sabendo que alguns laços são tão fortes que nem mesmo a guerra pode rompê-los. E assim, sob o pôr do sol, em meio aos campos dourados da fazenda, Lucas finalmente entendeu o verdadeiro significado da coragem, porque às vezes a maior vitória não é aquela conquistada no campo de batalha, mas sim aquela que é conquistada dentro do próprio coração. Se essa história te emocionou e te fez refletir sobre o poder da amizade e da lealdade, então não saia sem deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias impactantes como essa. E agora eu te pergunto, quantas vezes na vida encontramos conexões que nos transformam para sempre? Lucas e Tempestade não eram apenas soldado e cavalo, eram almas destinadas a se encontrar. Assim como essa história tocou você, ela pode tocar muitas outras pessoas. Então, compartilhe esse vídeo e ajude mais pessoas a sentirem essa mensagem poderosa. Se inscreva agora no canal e faça parte dessa comunidade que valoriza histórias que nos fazem sentir, refletir e crescer. Aqui, cada vídeo é uma nova jornada, uma nova transformação. Junte-se a nós e ative o sininho para não perder nenhuma história inspiradora.